campo e bola, o Flamengo entrou em campo, não fez gol, saiu com 0-0 da altitude. Para isso eu chamo o Mendel Bidlovski para contar o dia seguinte, né? A avaliação. A altitude foi boa, mas a atitude foi boa também, o desempenho, como que o Filipe Luís e os torcedores viram esse empate, Mendel? É isso, essa é a grande questão. Boa tarde, Mari, Jailson, Breiler, boa tarde a todos. É a grande questão mesmo, tem esse fator, claro, a altitude no jogo de ontem. 2.850 metros acima do nível do mar. Os jogadores do Flamengo sentiram bastante a altitude nesta partida. O Bruno Henrique precisou do auxílio do cilindro de oxigênio algumas vezes. Os jogadores ficaram bastante cansados. O Ayrton Lucas no fim do jogo estava extenuado. Então realmente a altitude foi um ponto importante. O Flamengo tinha uma estratégia para evitar os efeitos da altitude. O Filipe Luís escolheu jogadores que pelas pesquisas que o Flamengo fez, né, não sentem tanto a altitude e também queria controlar a bola. Queria ter a posse da bola, até alguns momentos que o Rossi dava chutão para frente, a defesa reclamava, o Léo Ortiz virava para ele e falava, não, vamos sair tocando, ter bastante a bola, passes curtos. O Flamengo criou algumas chances, né? Criou com a Arrascaeta no primeiro tempo, o Luiz Araújo no segundo tempo, Everton Cebolinha também teve uma oportunidade, mas o jogo acabou empatado 0-0. E aí, como que fica esse resultado? É bom, ruim? Um empate fora de casa, pelas circunstâncias do jogo. Na classificação, o Flamengo segue agora na terceira colocação, fora da zona de classificação, atrás do Central Córdoba e da LDU, mas apenas um ponto da LDU. Ainda pode buscar a LDU, tem jogo no Maracanã contra os equatorianos, depois, antes disso, tem jogo contra o Central Córdoba fora de casa. Vamos ouvir então análises, né, do Pedro e também do técnico Filipe Luís falando sobre esse resultado. Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Sobre a partida e também esse resultado, empate 0-0 aqui no Equador. Queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles, e tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. Bom, um jogador que poderia sentir menos os efeitos da altitude era o Gonçalo Plata, equatoriano, está acostumado com a altitude de Quito, mas no treino de segunda-feira ele sentiu o joelho, então foi cortado da partida, vai fazer exames hoje para saber a gravidade desse problema. Então o Flamengo chega ao segundo jogo seguido sem fazer gol e aí empata aqui contra a LDU. E para vocês, foi um bom resultado? Foi um mau resultado? Como que fica esse empate para o Flamengo, pensando no grupo C da Conmebol Libertadores? Quero ouvir o Breiler e o Jailson. O Mendel fica com a gente aqui, tá? A gente tem os números do Gerson também para fazer uma análise, porque a gente pode ir para o número e pode ir também para o que o torcedor deseja, né? O Gerson, com 2 chances criadas, liderou esse quesito, assim como ações na área rival, passes no terço final, duelos aéreos, e foi o segundo melhor em bloqueios de chutes, mas números ali pequenos, né? Talvez só, obviamente, os passes no terço final, o Gerson participou um pouco mais. A gente estava discutindo ontem aqui, Breiler, sobre essa questão do posicionamento do Gerson sem o De La Cruz. Então, se o Gerson baixaria para ser esse segundo volante, se entraria o menino como aconteceu, né, fazendo com o Everton Araújo, o Arrascaeta, se o Plata, né, porque até então não tinha nada dele ter se lesionado. Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou da atuação do Gerson ou desses meio-campistas ou de quem foi escolhido pelo Filipe Luís? Eu gostei, Mário. O resultado não é ruim. E aí tem a questão de classificação. O Flamengo ainda não está ali entre os 2 melhores do grupo, mas para mim é questão de tempo. O Flamengo vai resolver em casa. E a atuação eu achei bem correta. Uma atuação em que o Flamengo precisava controlar o ímpeto do adversário. E aí o plano de jogo do Filipe Luís
foi o que o jogo pedia, de mais posse da bola. Se desgasta e nesse plano de jogo o Flamengo foi competente. Para mim a escolha do Everton Araújo foi cirúrgica ali, porque o Everton não é esse jogador que tem uma saída de bola igual a do Pulgar, igual a do Léo Ortiz, Danilo, mas é um cara que sabe jogar ali o feijão com arroz e fez isso muito bem, além de encorpar a marcação. Então sem o Plata lá na frente, foi a decisão correta do Felipe e o Everton participou bem nesse jogo de posse do Flamengo, fazendo o simples. O Flamengo conseguiu tirar a LDU desse estado de pressão, né, e principalmente de acionar o Ramires pelo lado direito. O Flamengo bloqueou muito bem essas inversões de bola que a LDU faz e teve chance de sair com a vitória. Então, tivesse caprichado um pouco mais, ou tivesse ali nas oportunidades, conseguiu chegar no terço final, finalizar, como o Luiz Araújo finalizou numa jogada individual, o Flamengo traria uma vitória para o Brasil e seria ali um jogo em que a gente exaltaria a estratégia do técnico. Então, apesar do empate, vejo que o Felipe Luiz fez o que tinha de fazer. O Flamengo voltou sim com um bom resultado e agora tem tudo na mão para decidir em casa e quem sabe até perdeu para o Central Córdoba, mas tem condição de ganhar do Central Córdoba na Argentina e o principal, Flamengo vivíssimo na Libertadores e conseguindo também dosar o que tem que dosar. O Léo Pereira estava com desgaste ontem, Felipe Luiz não precisava correr o risco de colocá-lo em campo por 5 minutos. Tem ali um questionamento, né? Sofreu nos 5 minutos finais. Mas sofrer nos 5 minutos finais contra a LDU, na altitude de Quito, tá de bom tamanho. Então eu vejo que o Flamengo fez se pudesse definir com uma palavra a atuação do Flamengo, para mim, correta. Essa é a diferença em relação, pelo menos, a elenco, né? Assim, pelo menos precisou descansar o Léo Pereira. Ali, no caso, você já tinha o Danilo recuperado agora. Agora o Danilo recuperado e ali não baixa muito o nível. O nível que poderia baixar mais, e aí eu tô com o Breler, né? Que seria tanto do Everton Araújo, o garoto, e o Ayrton Lucas, sim, no lugar do Alexandre. O Ayrton Lucas fez um jogo correto ontem, que eu não esperava, sendo muito sincero, porque defensivamente o Ayrton Lucas tem apresentado alguns problemas. E ontem ele foi muito bem na marcação do Ramires. Você falava até sobre essa questão do meio de campo, exatamente para proteger por esses laterais serem jogadores que sobem, né? Exatamente. O Ramires ontem pelo lado direito, né, no setor do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi muito bem. O Wesley no primeiro tempo sofreu até mais, né? Sim, mas era mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Que os dois laterais da LDU eram muito ofensivos e provavelmente os dois laterais do Flamengo que são ofensivos, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, não conseguiriam chegar tanto ao ataque. Só que a surpresa para mim foi que a LDU deu a bola pro Flamengo. Isso eu não esperava. Jogando em casa, jogando ainda com altitude. A LDU deu a bola ou o Flamengo falou, me dá aqui, esse jogo? Eu achei que a LDU deu a bola, porque poderia muito bem a LDU, por exemplo, marcar em cima. A LDU poderia marcar em cima e assim... e aí seria melhor pro Flamengo, inclusive. Mas a LDU poderia marcar em cima e falar, não, fazer o Flamengo dar chutão, Rossi, quebra a bola, que não tem como a gente sair jogando aqui, a LDU conseguir trabalhar. Só que a LDU não fez isso. A LDU marcou em bloco baixo. Então o Flamengo teve muita tranquilidade até para trabalhar ali a bola até o meio-campo. Depois disso não tinha mais espaço. O próprio Felipe Luiz fala sobre isso, né, Mendel? Porque que ele assistia os jogos da LDU e esperava uma LDU num 4-3-3. E aí ela veio num 4-4-2 com um cara em cima do Arrascaeta. Então o próprio Felipe Luiz imaginava uma LDU um pouquinho mais incisiva, talvez. Exatamente, Maria. Ele admitiu isso na entrevista coletiva, que ficou surpreso, né, com a forma como a LDU se comportou em campo, com um volante a mais, essa marcação individual no Arrascaeta. Ele esperava a LDU, pelos jogos que ele assistiu, de uma forma diferente e realmente teve espaço o Flamengo, né? Entre linhas teve espaço, mas até o Danilo, depois do jogo, lamentou. Para ele, o Flamengo poderia ter vencido, esse empate sai com gosto ruim para o Flamengo. Para ele, se o Flamengo tivesse mais concentração, poderia ter saído aqui de Quito com uma vitória. Não é de hoje, né? Esse daí está sendo um assunto recorrente nosso aqui, né, Mendel? Falando de Flamengo e desse Flamengo do Felipe Luiz, porque é um time que está conseguindo ficar com a posse de bola na maioria dos jogos, tá tendo aproximação dos jogadores, triangulação, que é o que, enfim, que a gente gosta de ver no futebol, né? Triangulação, chegar na linha de fundo, oportunidade, mas o time do Flamengo não tá marcando gol. Se você parar para ver em relação a número, questão de oportunidades criadas, o Flamengo não consegue marcar correspondente ao número de oportunidades criadas e os gols marcados. Mas aí não é o Felipe Luiz, não é. Não, exatamente, não é o Felipe Luiz. O que para mim ontem, que a gente estava falando aqui,
não pode ser surpreendido em relação a entrar num 4-4-2, 4-3-3. Você está ali na beira do campo, você é um treinador bom. Você está ali vendo que a equipe entrou de forma diferente. E é natural já que tenta as equipes... chacoalhar. E é natural que as equipes tenham, independentemente de ser fora ou dentro de casa, que as equipes tenham um certo respeito pelo Flamengo. Sim. Não necessariamente... Mas foi surpreendente. Foi surpreendente. Mas eu acho que ali no caso dele, ele, poderia ter tentado mexer de alguma forma, ter subido um pouco mais, o Wesley, ou ter tentado o Ayrton Lucas um pouco mais presente no campo de ataque, segurava um pouco mais o Everton Araújo, porque o Pulgar tem uma saída de bola melhor. Justamente para tentar aliviar o Arrascaeta. Se o Arrascaeta estava sofrendo marcação individual, era tentar ali com o Pulgar e com o Gerson, que tem um passe melhor, tentar dar aliviada justamente no camisa 10. Mas o Flamengo continuou tentando ali uma bola pingada, né? Justamente tentando aproveitar a velocidade do Juninho, do Bruno Henrique. O Juninho ontem mal conseguia dominar a bola e também a altitude atrapalhou em questão de na hora do passe nas costas. Teve uma hora que o Gerson até teve um espaço a mais, ele tenta dar um passe nas costas do Wesley, que ele normalmente não vai errar, ele acaba errando por conta da velocidade ali da bola e do jogo. O Felipe Luiz elogiou muito o Pulgar mais uma vez na entrevista coletiva, Breler. Não, o Pulgar, ele faz um trabalho de marcação, então o Alzugaray, que era um outro atacante da LDU, estava até em alguns momentos jogando mais centralizado, ele tomou conta, não deixou jogar, e com a bola... É um jogador que tem passe longo, que correu o campo inteiro incansavelmente. É um fenômeno até. Alguns jogadores têm dificuldade, como o De La Cruz e o Alan, que nem foram relacionados por causa disso, né? A restrição à altitude, o Pulgar parecia ali que estava correndo muito à vontade, muito familiarizado com a altitude, e foi uma atuação de gala. Léo Ortiz também muito bem. Então o Flamengo tem muita qualidade ali atrás para sair a bola, para cozinhar o jogo. Então o Felipe Luiz se aproveitou dessa qualidade, dessa característica para jogar com posse, e aí é uma questão também que é da temporada do Flamengo e que o Felipe Luiz pode trabalhar, porque a gente não pode ficar preso a isso, os atacantes que não gostam de fazer gol. Não. Mas o treinador precisa trabalhar, além da contundência, a objetividade do time. Então, tá jogando na altitude, com ar rarefeito, tem chance de chutar, pega para gol. Não pode ficar trabalhando demais a jogada, porque é natural desse time do Flamengo, pela qualidade que tem, que os caras queiram às vezes... Só vale golaço, né? Chegar dentro do gol. Chegar dentro do gol, ninguém chuta. Às vezes precisa arriscar mais. Ontem, inclusive, chutaram. De fora da área. Mas pode fazer mais. Sim, claro, tô concordando. E até ontem no jogo eu senti isso, que além das finalizações desperdiçadas por Arrascaeta, Luiz Araújo, poderia ter se arriscado um pouco mais nessas finalizações de fora da área, mas acredito também que o Felipe Luiz, aos poucos, vai trabalhando isso para tornar esse Flamengo mais objetivo e contundente lá na frente. É bom quando o treinador fala do jogo, porque tudo que a gente vai conversando aqui, o treinador fez uma avaliação sobre isso. Eu coloco os jogadores, eu crio ali o esquema de jogo, mas eles decidem quando eles aceleram, quando eles desaceleram, quando eles fazem esse jogo um pouco mais vertical. Ele fala sobre isso, que deixa na mão dos jogadores também entender de acordo com o cansaço deles. Mas ontem, Mendel, deu para perceber, assim, fisicamente o time muito desgastado nas saídas de primeiro e segundo tempo ali na altitude? Principalmente no segundo tempo, Mari, a gente sentiu os jogadores do Flamengo com a fisionomia, né, muito cansados. O Gerson, principalmente, que se doou bastante na partida, muito cansado. O Ayrton Lucas, outro jogador que também mudou o comportamento dele durante o jogo também, porque sentiu bastante a altitude no final, desabou no campo, de tão cansado que ele estava. O Bruno Henrique teve essa questão, né, precisou de oxigênio durante a partida. Realmente foi um fato importante a altitude. Sobre a sequência do Flamengo agora, o Flamengo tem a partida contra o Corinthians neste fim de semana, espera o retorno do Alexandro, que teve um edema na coxa, está se recuperando, o Flamengo trabalha para que ele esteja em campo. O Léo Pereira, né, que vinha de 13 jogos como titular, foi poupado nessa partida contra a LDU, também pode voltar ao time do Flamengo. E o Gonçalo Plata, né, realizando exames para ver qual que é a gravidade do problema no joelho, para ver se ele volta também para essa partida contra o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, são 3 jogos fora de casa do Flamengo. Contra o Botafogo da Paraíba, no meio de semana pela Copa do Brasil, depois enfrentando o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e aí no dia 7 de maio, Central Córdoba, o seguinte jogo na Conmebol Libertadores do Flamengo, que precisa subir na classificação do Grupo C. Boa, Mendel, obrigada, viu? Boa sequência de trabalho para você, obrigada pelas informações. Para a gente arrematar, mas ao mesmo tempo que a gente faz avaliação positiva, que a gente entende, que a gente avalia que o funcionou e o que não funcionou, o Flamengo ainda
em alguns momentos, ele pode dar um embalo maior? Tá claro. Porque, assim, faz jogos brilhantes, aí eu acho que é natural, mas, assim, existe alguma cobrança nesse sentido, Eu acho que a parte principal é a finalização, que o Breler tocou no ponto correto ali, porque a bronca, assim, é porque o Flamengo cria diversas oportunidades até agora no jogo contra o Vasco. Teve uma hora que o Arrascaeta teve, na mesma jogada, inclusive, a bola vem, o Arrascaeta poderia ter finalizado, ele estava dentro da área já, ele ajeitou para o Pedro, que também poderia ter finalizado de canhota, porque tem qualidade para isso. O Pedro tentou dar 2 toques a mais e não houve a finalização. O Gerson, então, nem se conta, porque o Gerson, se tem um problema que ele poderia melhorar, né? Se tem uma questão que ele poderia melhorar, além da perna direita, é a questão da finalização, porque é um cara que finaliza bem. Sim. E o Gerson também tende a ele finaliza menos do que ele poderia. Então, eu acho que essa questão de finalização da parte ofensiva, e não só dos atacantes, todos os jogadores que chegam ali próximo da área, porque todo mundo espera que tu vai tocar a bola pro lado. Então, às vezes, você está na entrada da área a tentar a finalização, porque tem jogadores que chutam bem. Acho que essa é a principal cobrança em cima de... Porque é seguro defensivamente, controla geralmente os jogos com a posse da bola, cria oportunidade, mas